Boa tarde, mestre Rudimar. Um prazer falar com você novamente aqui para o site MMA Debate. Mestre, eu sei que o seu início, né, quando você passou a praticar Muay Thai, quando você tinha mais ou menos 12, 13 anos, você foi atropelado e passou a usar o Muay Thai como um método de fisioterapia. Aí você ficou muito fissurado e em certo momento você passou a dar aulas em praça, aí em Curitiba, antes mesmo de fundar a Chutebox. Isso procede mesmo? E gostaria também de saber se ali você já imaginava que o Muay Thai seria uma das modalidades mais importantes de luta nesse país. Procede, foi dessa maneira que você falou mesmo. Comecei dando aula numa praça e não tinha dimensão que ia chegar de uma forma tão grande, né? Ser uma academia tão forte no mundo inteiro, não imaginava de fato mesmo. Começamos numa praça e hoje somos uma potência. Mestre, eu gostaria de saber qual a sua visão, você que faz seminários aí no Brasil todo, do Muay Thai praticado fora de Curitiba, já que Curitiba é a meca do Muay Thai no Brasil. Fora Curitiba, quais as cidades e os estados também que você acha que tem um Muay Thai de boa qualidade aqui no Brasil? Bom, além de Curitiba, nós temos também São Paulo, acho um polo forte. Santa Catarina também está crescendo bastante. O Rio de Janeiro tem aquela tradição, né? E agora está se espalhando mais pelo Brasil, lá pela parte do Nordeste também. Agora o Muay Thai também lá está crescendo bastante. Mas esses são os polos principais que eu destaco no Muay Thai no Brasil. Mestre, a Federação Paranaense tem quase 30 anos, né? A Federação Carioca também, que foi uma das primeiras fundadas no Brasil pelo saudoso mestre Luiz Alves, também tem quase 30 anos. Foram as primeiras, se eu não me engano, no Brasil. E qual o papel que você acha que a Confederação tem tendo hoje em dia, a Confederação Brasileira, e você acha que o pessoal do Muay Thai deveria ser mais unido? Tem muitas entidades e isso não é bom para o esporte. Muitas entidades, muitas, a lei permite isso, e isso vira uma baderna. Eu acho que você está certo, tinha que ter mais união. Mestre, aqui no Brasil, em boa parte da Europa, a gente usa, né, o método de graduação diferente, né, que são em graus, diferente, por exemplo, do método da Tailândia. Como você vê isso, o método que a gente usa é diferente, você acha que isso ajuda a acabar com esses picaretas que hoje em dia abrem academias sem ter nenhum conhecimento técnico, pessoas que se dizem mestres, professores e realmente não têm um conhecimento para poder passar isso para um determinado aluno? Aí nós nos reunimos, né, no Rio de Janeiro, os mestres, e chegamos a essa coloração que é branca, branca vermelha, vermelha, vermelha azul clara, azul clara, azul clara, azul escura, azul ponta preta, preta. Então, esse foi o Conselho Nacional de Esportes que exigiu que fosse tratado, né, para regularizar o esporte no Brasil há muitos anos atrás, como uma luta tradicional, mesmo como as outras. Eu acho bom esse sistema de divisões, porque daí dá uma conotação mais de arte marcial, divisões de tempo pelas graduações. Eu aprovo e eu gosto bastante do sistema que é adotado aqui no Brasil. Mestre, desde seu primeiro nível preta, né, que é o Paulo Davi, o Seco, até os dias de hoje passaram verdadeiras lendas na academia. Se você pudesse escolher os mais técnicos e os mais raçudos, fizesse uma lista aí dos 3 mais técnicos que você viu na academia, os 3 mais raçudos, os mais guerreiros, quais que seriam esses? Os mais raçudos seria José Pelé Holande, o Nilson Castro, Rafael Cordeiro. Os mais técnicos, posso citar Nilcinho, Mestre Pica-Pau. Professor, não sei se você tem essa noção, que você foi o primeiro a colocar dentro de uma academia a parte em pé e a parte de chão, né? Que foi quando você trouxe para a academia o mestre Nico, que era um senhor que acho que era formado até pelo próprio Carson Gracie. Então, acho que em 91, se eu não me engano, você colocou essa parte do jiu-jitsu também na academia. E isso ajudou muito a sua equipe, por exemplo, naquela luta do Pelé contra o Macaco.
Na a hora que a parte da luta ia para o chão, o Pelé não tinha nenhuma dificuldade, porque ele já treinava há 5 anos o jiu-jitsu. Então você tem ideia que a Academia Chutebox foi a primeira a unir os treinamentos de jiu-jitsu e Muay Thai, talvez no mundo? Número 6. De fato, é verdade, a gente fez a união do Muay Thai com Jiu-Jitsu, o cross-training, né, que é a fusão das lutas, a gente implementou. E você lembrou bem, né? O mestre Nico foi o que introduziu o jiu-jitsu para nós lá na década de 90 e deu certo. Muay Thai e jiu-jitsu, para quem for fazer MMA, é fundamental. E falando do Pelé também, se eu não me engano, na época que ele venceu o Milicic, ou quando ele venceu o Matt Hughes, eles eram campeões do UFC. E se eu não me engano, na época estava tendo uma negociação para ele ir pro UFC, alguma coisa assim. Queria que você falasse por que nunca deu certo uma negociação do Pelé, no auge dele, para ir pro UFC. Teve algum problema, alguma coisa contratual, porque para ele nunca ter feito uma luta no UFC? Não, realmente foi uma grande pena o Pelé não ter ido para o UFC. Isso foi um fato lamentável, né? Porque certamente ele faria grandes lutas lá. E acho que faltou um pouco uma pena de interesse mais do próprio evento mesmo em ter o Pelé lá. Acho que quem perdeu foi o próprio evento. Passagem no Pride que todo mundo se recorda bem, né? Os fãs hardcore de MMA. Uma foi aquela que o Coleman queria agredir o Vanderlei, depois daquela luta do Shogun contra o Coleman, que o Coleman deu uma queda no Shogun, ele acabou quebrando o braço, e aí o Coleman ficou, sei lá, tão feliz, ele ficou desnorteado, quis agredir o pessoal da shootbox, quis sair na porrada com o Ninja, enfim. Conte um pouco daquele dia, e se depois o Coleman pediu desculpas no mesmo dia, enfim, e se você temeu o pior naquele dia, que ia ter uma briga generalizada entre vocês da shootbox e o pessoal lá da Hammer House, que é a academia do Coleman. O Coleman, uma das pessoas mais legais, mais incríveis que eu conheci aí nesse mundo aí das artes marciais. E aquilo lá foi o nervosismo e a adrenalina da luta e da pós-luta. Depois daquilo nunca houve nada assim de questão pessoal, né? Sempre Sempre respeitamos muito o Coleman, o Kevin Handleman, e ele é uma pessoa sensacional. Tive prazer de conviver com ele, um cara bacana mesmo, família e um grande lutador, sem dúvida nenhuma, um dos maiores lutadores de MMA, Mark Coleman. E depois ficou tudo beleza, foi só naquele nervosismo da luta lá, mesmo no vestiário também, mas depois ficou tudo certo, tudo em paz. Mestrão, e a volta do IVC? Né? Já tivemos a primeira edição nessa volta. Enfim, o IVC que é um evento histórico, né? Histórico para shootbox também. Faz parte da história dela. Eu considero ele o mais sangrento da história do MMA. E lá, Pelé, o Vandeco, o Nilson de Castro já fizeram grandes guerras lá dentro. E no IVC 11, que foi um que o Nilson de Castro participou, para mim esse foi o evento mais sangrento que eu vi na minha vida. E ele lutou 3 vezes, ele foi da primeira luta para a segunda, e da segunda para a terceira ele foi com pontos no rosto, assim, dava para ver isso, um negócio assim. O cara é muito raçudo, o cara tinha que ser muito macho para entrar no IVC mesmo. Então você que viveu o IVC pessoalmente, o que você acha da volta do IVC? Você tem grande expectativa em relação a isso? A volta desse evento, né, um evento importante no cenário nacional, muito importante também para todos os atletas. Lá, durante a fase que tinha cinturões, nós estávamos com o peso de 70 quilos, que o Rafael estava com o título. Depois o Pelé
na categoria 8-3 e na categoria de 93 o Vanderlei. Então nós tínhamos 3 cinturões. O evento voltou com um torneio onde o atleta da chutebox São Paulo, Diego Lima Breno, se sagrou campeão. Então, certeza que a academia vai continuar fazendo grandes combates ali nesse evento. Aí hoje temos a Cyborg, campeã invicta, melhor lutadora do mundo, estreou no UFC de uma maneira avassaladora. Temos o Diego Lima fazendo um trabalho excepcional em São Paulo, com Tominha, Sertanejo, Lucas Mineiro, Puro Osso, enfim, outros. Fala um pouco do que representa hoje em dia para o grupo Chutebox a Cris Cyborg. A Cris é uma lutadora fantástica, uma atleta que muitas praticantes de luta pelo mundo, na luta feminina, se espelha nela, no estilo dela. Entra para definir a luta, né? Para definição. Entra para nocautear mesmo, uma nocauteadora nata. Treina demais, muito. Quando acabava o treino, ela sempre continuava treinando. E uma lutadora que certamente é difícil de ser batida. Tem tudo para acabar a carreira como campeã. E para nós é um motivo de orgulho e satisfação vê-la dessa forma. Mestre, quando, se eu não me engano, quando o primeiro gestor do Pride saiu, aí entrou o Sakakibara, né? E você mesmo escreveu uma carta para ele de boas-vindas e, na época do Pride, já tinha aquele bom relacionamento entre a Chutebox e ele, como presidente do Pride. A relação de você sempre foi muito respeitosa e muito bacana, excelente. Você acha que ele é o maior promotor de lutas do mundo, o Sakakibara? E também, qual a visão que você teve dos dois eventos do Rising que você participou? Se eu não me engano, vai ter um agora em setembro. E você acha que o Rising está caminhando para um dia chegar no nível do Pride? Muito grande, boa essa pergunta aí. Para mim, o Sakakibara é o maior promotor do mundo. Ele entende muito do evento, de como fazer o show, o entretenimento, as pessoas. Então eu não tenho dúvida que daqui 2 anos o Rising vai estar encostando no UFC e vai estar pau a pau. Porque para mim o Sakakibara é o homem das artes marciais, o homem do entretenimento, o homem que sabe fazer o show. Eu tenho muita admiração por esse nome, Nobuyuki Sakakibara. Para mim foi o cara que revolucionou o MMA no mundo. Desde da extinção do Pride, né, quando ele foi vendido por UFC, em 2006, se eu não me engano, 2006 para 2007, foram 9 anos até o Rising ser fundado no final do ano passado. Nesses 9 anos aí de ausência do Pride, você sentiu muita saudade? Você que viveu todas aquelas emoções do Pride, aquela produção, aquele show que era o Pride, a abertura, enfim. E eu vi que no primeiro evento do Pride teve um vídeo seu que você estava chorando bastante, assim, de emoção por voltar ao Japão, voltar aquela emoção toda. O Japão realmente representa muito na sua história e na história da Chutebox, né, professor? É um lugar que quando você vai, o coração bate mais forte, correto? Sim, sem dúvida nenhuma. A volta do Rising fez a minha cabeça relembrar todos aqueles momentos bacanas, bons que a gente viveu, e eu me emocionei bastante. Eu acho que o japonês sabe fazer o evento. O Sakakibara, ele sabe mexer com as emoções das pessoas, não é simplesmente um evento lá de porrada só. Ele envolve muito mais, o evento japonês mexe muito com a emoção das pessoas. Mestre, a academia teve vários momentos únicos, né, que jamais sairão da mente da galera, como o campeonato de Muay Thai em Nova Friburgo, né, os 5 carecas, que vocês venceram as 5 lutas rapidamente, mostrando que Curitiba tinha o melhor Muay Thai do Brasil, o desafio contra o pessoal da Capoeira em 93, as lutas do Pelé contra o Macaco, a ascensão do Vanderlei no Pride, enfim. Mas para você, que viveu tudo isso, viu tudo isso pessoalmente, quais os 3 momentos que você às vezes se pega lembrando, enfim, aqueles da história da academia, desde quando você fundou, quais os 3 momentos que você colocaria como 3 lembranças que não saem da sua cabeça?
Número 7. Olha, os momentos que eu lembro bastante mesmo, é, foi sem dúvida nenhuma a, a vitória do Shogun naquele Grand Prix. Foi muito importante para nós aquilo, que a gente estava numa disputa forte com a Top Team para ver qual era a melhor escola. Então aquele foi um momento muito importante. A, a vitória do Vanderlei em cima do Sakuraba também foi uma coisa assim muito importante para a chutebox também, que a gente não esquece, né? E acho que assim que eu me lembro mais são desses dois episódios. Mestre, você é considerado famoso também por conseguir sempre pilhar o atleta, né? Colocar na cabeça dele coisas positivas, que ele tem capacidade de vencer, que tudo depende dele, que ele está preparado, que é shootbox, toda aquela motivação para fazer o cara acreditar nele. Isso é algo que você traz de onde? É algo seu? É algo que você adquiriu com outros mestres, lendo livros, enfim. Essa filosofia sua de passar essa positividade, esse eu acredito para o seu atleta, é algo que você traz de onde? É importante, né, dentro do caminho marcial, quando você quando você se forma, quando você se forma, você ter a liderança e saber exercer também essa liderança. E para você trazer um motivacional para uma equipe, você tem que ter uma certa liderança, onde as pessoas, aquilo que você fale, tenha um peso forte. Então, eu, graças a Deus, sempre tive uma liderança grande com os atletas, eles sempre me ouviram muito, sempre acreditaram muito no que eu estava falando e sempre respeitaram muito isso. E isso é importante, porque a partir do momento que há essa junção aí, né, o atleta passando a acreditar naquilo que o técnico está falando, aquilo entra na mente e no seu estado de espírito, né? E ele vai poder competir acreditando, confiando nele. E é importante também o lutador, o técnico, né? O professor, o mestre, está passando bastante coisas positivas, coisas fazendo o lutador acreditar que a vitória vai vir a qualquer custo. Mestre, no início dos anos 80, né, o Paulo Davi, o Seco, seu primeiro preto, acabou, vamos dizer assim, arrepiando um lutador capixaba, né? E foi fazer um treino na academia, acho que ele estava vencendo o pessoal, e aí, como um forasteiro, isso incomodou o pessoal, e o Seco se prontificou a sair na mão com ele lá, e acabou que ele quase matou esse lutador capixaba. Conta um pouquinho desse dia pra gente, e eu gostaria que você falasse também, que ao longo da história, se teve outras pessoas assim que, vamos colocar assim, forasteiros, pessoas que vieram de outras academias, de outras cidades, de outros estados, que foram treinar na shootbox e quase morreram também, como esse lutador capixaba. O meu primeiro preta, eu tenho uma satisfação enorme em tê-lo formado, porque ele está comigo até os dias de hoje e ele tem uma influência muito grande também sobre os destinos, os caminhos da academia, da Chutebox. E defendeu várias vezes a honra da academia, né? Nunca foi um competidor de campeonato, né? E ele sempre foi colocado muito à prova, porque ele era muito magrinho. Por isso o apelido Seco. Ele era muito magro e quase ninguém respeitava ele por ele ser magrinho. E impunha bastante desafios a ele e ele saiu vitorioso em todos. Nessa ocasião aí, esse lutador aí, e marcamos um treino num sábado e
O Seco deu uma joelhada que foi ao encontro da cabeça dele, estava fazendo um pêndulo, e pegou bem no fronte da cabeça, né? E o cara acabou indo lá para UTI lá, e nós dois lá na frente do hospital rezando lá, para que o cara não falecesse, e graças a Deus não faleceu. Sempre honrou a academia. Toda academia tem que ter os seus guerreiros. Os guerreiros que defendam o tatame. Mestrão Rudimar, realmente a filosofia de treinos da Chutebox, né, era uma guerra a cada treinamento, treino muito forte. Os atletas, praticamente, eles tinham uma luta a cada dia na academia, e isso ajudava demais na preparação deles, né? Exemplo disso, por exemplo, é o Shogun e o Vanderlei. Ambos, quando lutavam na academia, tinham um índice imenso de vitórias e poucas derrotas. E depois que saíram, talvez o treinamento, o preparo deles já não era tão intenso para as lutas, e aí as derrotas vieram. Por exemplo, o Shogun, na Chutebox, ele fez 18 lutas, teve 16 vitórias e só 2 derrotas. E depois disso, quando ele saiu, em 16 lutas ele perdeu 8. E o Vandeco, quando era da Chutebox, ele fez 40 lutas e teve só 7 derrotas. E fora da Chutebox, em 9 lutas que ele fez, ele perdeu 5. Ou seja, parte do sucesso deles, além do talento, era o foco e os treinos intensos que só a Chutebox tinha. Você concorda com isso? Então, assim, esse tipo de regime do cara sair na mão, de fazer treinos como se fossem guerras, com lutas reais, esse sempre foi um dos segredos da Chutebox. Uma pergunta muito interessante e, para ser absolutamente sincero, inédita. Acho que poucos desconhecem essa informação que você passou, inclusive aqui eu, Rudimar, não desconhecia esse número. Sim, os treinamentos fortes, o realismo nos treinamentos fez com que chegasse a esse número impressionante que você acabou de divulgar. Essa filosofia nós continuamos, tem que ser uma filosofia vitoriosa, vencedora, e passando a ideia de que a vitória ela pode ser buscada até o último segundo. Até o último segundo você tem que acreditar na vitória. Isso passar para a pessoa. Mestrão, isso todo mundo gostaria de saber, na sua opinião, você que viu muita gente ao vivo, participou de várias batalhas ali pessoalmente, para você, na história do Vale Tudo MMA, de todo mundo que você viu, na época antes do UFC, antes do Pride, na época do Pride, hoje em dia, enfim, quais os 5 maiores lutadores que você viu na sua vida? Olha, eu não gostaria de destacar os 5, gostaria de destacar os maiores lutadores que tiveram, na minha opinião, né? Respeitando todos aqueles antepassados, falando da minha época, né? Já de adolescente para frente, assim. Primeiro o Mike Tyson, né? O Mike Tyson. Depois aí podemos colocar já no MMA mesmo o Vanderlei Silva, Anderson Silva, Nilson Castro, Pelé, José Landy Jones Pelé, próprio Macaco, um lutador que até hoje está lutando, Minotauro, Ernest Host, Peter Aerts, Buacal. São alguns lutadores que certamente já estão dentro da história das lutas. Mestrão, assim como a estrela de 5 pontas da Chutebox, né, que significa vida longa, gostaria de desejar a você uma vida longa para você e para essa incrível escola que você fundou, que sempre deu muitas alegrias e continuará dando muitas alegrias para a gente. Já que essa estrela nunca vai parar de brilhar, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigado aí por essa entrevista. Eu gostaria que você deixasse um abraço para o pessoal do MMA Debate e para os seus fãs no Brasil inteiro, que realmente reconhecem toda a imensa contribuição que você fez
para a luta e para o esporte no Brasil inteiro. Abraço, professor. Obrigado ao MMA Debate por mais essa oportunidade, em especial ao querido repórter Floresto Scarpelli, pessoa super competente que tem os dados que muitas vezes a gente mesmo desconhece, dados precisos, e continue acompanhando, continue dando apoio ao MMA Debate. Um abraço.